O Menino da Foto. Autor Alexandre Penha. Este livro foi produzido com verba de incentivo à cultura, Lei Municipal de Maringá, número 10.988, 2019. Prêmio Aniceto Mate. Realização Secretaria de Cultura de Maringá. Ei, tá onde? Cemitério. Ué, alguém morreu? Aqui um monte. Ah, besta. Ninguém. Hoje é 2 de novembro. E o que tem? Hoje é dia de finados. Primeira estação. Já faz tempo que isso aconteceu. Era um outro mundo, uma outra cidade, bem menor por sinal, e a tecnologia era outra. Muita diferença entre o hoje e o hoje do menino, mas a miséria e a maldade humana perduram. O menino veio para a cidade de Maringá, no interior do Paraná, depois de ter nascido e vivido toda a sua infância no Nordeste, país de cabra macho, de povo trabalhador, mas que sofria com a falta de oportunidade. Por isso muita gente fez o mesmo, saiu de sua terra natal com muita pobreza, trazendo embaixo do braço a esperança de um futuro melhor, e veio tentar a sorte no sul. Com o menino não foi diferente. Ele veio morar na casa do seu tio, aqui na cidade. A ideia era trabalhar e mandar o dinheiro para a família que ficou por lá. Ficaram o pai, a mãe e os irmãos. E em seu senso de responsabilidade, queria dar a eles mais oportunidade e, quem sabe, uma vidinha melhor. O chamavam de menino, mas a criança já tinha 15 anos. Naquela época, era muita coisa diferente. Apesar de ser menor de idade, ele saiu de sua terra e passou longos dias de viagem. Viagem de avião? Nem pensar. Era um pau de arara mesmo. Um ônibus ou um caminhão em que os bancos eram improvisados, feitos de madeira, e todos se sentavam neles. Pulava e balançava, dançava conforme o ritmo que as estradas ruins produziam. Do Nordeste até Maringá, foram muitos dias de viagem com pouco recurso e pouca comida. Mas o propósito do menino era maior que suas dificuldades. A esperança que ele carregava o fez superar os desafios que logo de cara se interpuseram em sua jornada. Quando chegou na cidade nova, tudo era diferente. A começar pela cor. Era tudo muito verde. E ainda tinha plantação de café por várias partes da cidade. Outra situação que chamou a atenção do menino foi o fato de haver gente de muitos lugares diferentes. Gente de Minas Gerais, São Paulo e também do Nordeste. Tinha os que falavam alemão na rua. Notou outros falando em japonês na feira. E tinha até um pessoal que falava português com sotaque de Portugal. O menino falava diferente, porque na terra dele, algumas palavras são diferentes. Parecia uma língua distinta dentro do mesmo país. Para o menino, estilingue era baladeira, tiquim era pouca coisa, visagem era fantasma e goelar era roubar. Mal sabia ele que essa última palavra seria tão presente em sua história. O tio logo tratou de receber o menino com muito carinho. Foi uma alegria só. Além do tio, tinha a tia e os primos para brincar. A aventura era andar de bicicleta, levantar muita poeira. Tinha muito buraco para desviar e muito morro para rampar. O começo pareceu tranquilo. Tudo corria bem, mas era só um começo. Muita coisa ainda estava para acontecer. Coisa da qual não dera para desviar. Você nem vai jogar bola, então? Acho que não, eu vou ter que sair com a Rê também. Esse amor quebra nosso time, hein? Faz parte, ainda tenho que esperar minha avó fazer as visitas aqui. Visitas? É, na família é tradição. Ela vem todo ano. Olha essa foto. Viu? É o túmulo mais visitado. Tenso isso, hein? Quem que é o menino da foto? Segunda estação. Quando chegou, tudo era novidade. Aconteceu em outro lugar, em uma outra época, pode-se dizer que em um outro mundo. Era 1967. O menino começou a trabalhar com várias coisas pequenas e temporárias. Assim, conseguiria juntar um dinheiro e enviar a sua família no Nordeste. Até conseguiu um emprego fixo. O tio conseguira para o garoto uma vaga para trabalhar em um hotel da cidade. Como era terra nova e tudo estava ainda no início, muita gente passava por aqui. Inclusive muitos vendedores. Por isso havia necessidade de muitos hotéis. Por isso este hotel, o Palace Hotel. Ele virou funcionário do lugar, era responsável por carregar as malas dos hóspedes até seus respectivos quartos, fazia a limpeza e um pouco de tudo. Estava feliz, o dinheiro começava a entrar,
Com o dinheiro comprava doces e ainda ajudava a família. Tudo dava certo, tinha muito trabalho. Até que um dia, o gerente do hotel pediu para que o menino ficasse trabalhando mais tempo. Ele podia dormir em um quartinho no último andar. Seu trabalho era necessário, já que o número de hóspedes que passavam por ali logo se iam aumentava. O tio autorizou que o sobrinho dormisse no trabalho, afinal, era uma oportunidade a mais. Além do que, o menino sempre foi muito responsável e trabalhava bem. A rotina era sempre muito igual: acordar, limpar o chão e recepcionar os hóspedes. Além disso, carregava malas, o que às vezes rendia umas gorjetas. E sempre o inesperado: cada hóspede uma história. Alguns estavam de passagem para a capital, outros vinham vender coisas na cidade. Alguns estavam em lua de mel e outros moravam um tempo no hotel e depois iam embora. O hotel era grande e para quem era simples, como o menino, era um luxo só. Em algumas partes tinha cheiro de cigarro, já que as pessoas podiam fumar em qualquer lugar. Outros lugares tinham cheiro de madeira nova. Até que um dia, um cheiro novo surgia. Um que o menino não conhecia. O cheiro da morte. Então, a minha avó estava falando aqui. O quê? A história do menino, muito tensa. O túmulo tá cheio de flor de vela acesa. Por quê? Parece que o menino é santo também. Está cheio de placas de graças recebidas, arretalhando todas. Santo por quê? Terceira estação. Era novembro daquele mesmo ano. As férias da escola estavam chegando. O menino não estudava. As oportunidades ainda eram difíceis. Não muitos conseguiam estudar naquela época. Ele era pobre e ainda tinha o trabalho. O hotel se localizava no centro da cidade. E naquele tempo, se hospedou um homem que faria o menino sofrer muito. Era um homem normal, um vendedor, que em outro momento já se hospedara no hotel. Homem boêmio de mau caráter. Gastou todo o dinheiro do seu trabalho na zona de meretrício da cidade. Mas ele tinha que prestar contas do dinheiro. E onde estava o dinheiro? Não encontrou solução. Ele precisava inventar algo para se safar. Colocar a culpa no mais fraco, a melhor das alternativas. Fizera mau uso do dinheiro e ainda sairia impune. Era um plano perfeito. O mais fraco, no momento, era um menino. Seria um plano ideal. Fácil jogar a culpa numa criança pobre que frequentava os quartos de hóspedes para arrumação. Ele foi acusado de roubar o dinheiro do vendedor. Não era muito dinheiro, mas suficiente para o vendedor perder o emprego. Como o único que tinha acesso aos quartos era o pobre menino, a culpa recaiu sobre ele. Foi muito rápido. O gerente do hotel logo acusou o menino, defendendo o cliente, e a polícia foi acionada. Naquela época, a polícia era diferente. Havia violência em toda a ação. Uma das primeiras coisas que o tio dissera para o menino, quando esse chegou na cidade, foi que tomasse cuidado com a polícia. Os policiais não tinham respeito nenhum. Se sentiam como justiceiros sem lei. Eram despreparados, de uma violência truculenta que visava o respeito e, obviamente, o medo. Onde havia problema, o 28 encostava. O jipe preto que atemorizava qualquer um. O menino estava limpando o chão quando o 28 chegou. Ele foi levado para encontrar a polícia. Depois de alguns minutos, foi levado para a delegacia. O lugar era cinzento e tinha um cheiro forte de cigarro. No caminho foram poucas as perguntas. E quando se deu conta, seu sangue já escorria pelo chão. Velho, minha avó acabou de falar da foto. O quê? A foto foi tirada depois do menino ter apanhado. Ô, louco, sério? Como assim? A polícia pegou ele e bateu demais. Ué, mas o que ele fez? Falaram que ele tinha roubado o dinheiro. E foi ele? Quarta estação. O menino tinha sido acusado de roubar o dinheiro do vendedor. Porém, ninguém sabia quem tinha sido de fato. Ninguém tinha provas. Os policiais começaram a fazer perguntas para o pobre menino, querendo que ele contasse toda a verdade. Que verdade? Foram 2 policiais, ou como o tio chamava, foram 2 jagunços. Entre socos e pisões fortes, o sangue escorria ainda mais pelo seu corpo. Queriam que contasse onde tinha escondido o dinheiro. O menino não sabia. Nem sabia de dinheiro. O gerente do hotel queria que tudo se resolvesse, sem ficar mal falado, nem ele, nem seu precioso hotel. O vendedor queria que alguém pagasse sua conta. A polícia queria resolver o caso, mas queria mais ainda, se aproveitar e bater em um inocente. O menino já não sabia o que queria, já não sabia o que fazer.
Entre pontapés, socos, queimaduras e choques, a dor, o delírio e os momentos de inconsciência o afligiam e não permitiam que raciocinasse direito. Tudo o que queria era que aquilo acabasse. O tio foi avisado que havia algo errado, que o pobre menino fora levado à delegacia. Como assim? Já era tarde da noite. A cidade era iluminada por poucas luzes e o clima realmente era estranho. Quando chegou na delegacia, seu coração não sossegava. Na porta, 2 policiais. Onde estava o menino? Começaram muitas informações e todas desconectas. Já não estava mais lá. Qual era a verdade? Caramba, pelo que estou ouvindo aqui, bateram muito mesmo. Tipo tortura? Isso, igual vimos na aula de história. Teve até choque elétrico. Eita, mano! A Rê até chorou. Tem um outro senhor aqui que conhecia a família do menino. Mas descobriram se foi ele? Só depois. Era inocente. Mano, depois quero ir aí. Quinta estação. Na delegacia, a notícia era muito estranha. O menino tinha sido levado para o hospital. Os policiais disseram ao tio que o menino ficara nervoso com os questionamentos e passara mal. Por isso havia sido encaminhado ao hospital para tomar uma melhora. Logo, ele, que era tão tranquilo e sempre muito responsável. A polícia só disse isso. Começou a confusão de informações. E a polícia dizia pouco sobre o caso. O tio temia o que os jagunços fardados poderiam fazer a seu pobre sobrinho. Já era madrugada. A justificativa dada era que ele era o autor do roubo e que, por não querer confessar, apanhara. Depois de tanto sofrer, tentando acabar com aquelas atrocidades injustas, ele havia começado a mentir, dizendo que o dinheiro estava escondido em algum lugar do hotel. Foram 3 vezes, 3 lugares diferentes onde inventou ter colocado dinheiro para que a tortura parasse um pouco e ele tivesse, ao menos, a chance de respirar um pouco. A cada volta da busca no hotel, mais violência. A verdadeira informação sobre onde o menino estava de fato era mais preocupante do que a ida para um hospital da cidade. Nesse momento, ele estava em um carro da polícia. O pobre acusado tinha apanhado tanto, estava em tão mau estado que alguma coisa precisava ser feita ou acobertada. A polícia decidiu levar até um hospital em outra cidade, Mandaguari, quase 30 quilômetros de Maringá. A situação era de muita tensão. Os 2 policiais e um pobre menino agonizando e prestes a morrer. E agora, a decisão dos policiais foi radical e gerou ainda mais tensão. Você não sabe, mano. Mataram o moleque. A polícia? Ué. Parece até história de filme. É só se for de horror, cara. Acharam dinheiro? Não, nunca. Parece que esse cara tinha gastado tudo na zona. Que raiva, cara! Pior foi como mataram o menino. Atiraram? Bem pior. Sexta estação. No caminho havia um silêncio. Os policiais, ou como dizia o tio, os jagunços, notaram que o menino já não estava reagindo a nada e mal respirava. Optaram por uma solução para se livrarem da culpa pelos abusos feitos contra o pobre menino. Essa é a palavra, abuso. A ideia foi simular um acidente e contar a seus superiores e ao médico da outra cidade que o pobre menino ensanguentado havia caído do jipe quando tentava fugir. A ideia foi colocada em prática, mas a verdade era outra. Para completar suas atrocidades desumanas, eles tiraram o falecido do carro e passaram com ele por cima do corpo do menino. O pior momento e a pior tortura. Havia sido o fim da tortura, o fim da dor, o fim da vida. Então, um senhorzinho que me disse isso, ele leu nos jornais da época. Cara, eu não sei nem o que dizer. Eu também não. É muito tenso tudo isso. Não dá pra acreditar. Como que pode isso, cara? Ele também me disse que as rádios só falavam do caso durante muito tempo. Certeza, mano. Então envolveu toda a cidade. Sétima estação. Ao chegarem ao hospital, toda a mentirosa história foi contada para o médico de plantão do hospital de Mandaguari. O médico, sem saber de nada, achou aquela história toda muito estranha. A gravidade dos ferimentos não condizia com o acidente relatado. Havia muito sangue, muitos machucados
e até pequenas queimaduras feitas com pontas de cigarro nas solas dos pés. O menino não resistiu. Enquanto isso, o tio e alguns outros funcionários do hotel procuravam saber sobre o paradeiro do garoto. O delegado não dizia nada. Os policiais não estavam lá. O pai, a mãe e os irmãos estavam no Nordeste e nem imaginavam o que se passava na cidade do Sul. Na cidade vizinha, o médico já cobrira o corpo do menino com um lençol branco, que logo ficou tomado de manchas vermelhas. E as informações começaram a ser reveladas. E ficou por isso mesmo? Não. Pelo que falaram aqui, a história ainda é muito mais tensa. Conta aí, velho. Deu ruim pra quase todo mundo, até pro gerente do hotel. Como assim? Depois de um tempo, apareceu o pai do menino. Sério? Essa história não termina nunca? 8ª estação. Já era dia quando, depois de muito insistir, o tio ouviu da boca do delegado da cidade que o pobre menino havia morrido. Como assim? Um inocente. Cadê o dinheiro? Cadê as provas? Cadê o gerente do hotel? O vendedor que o acusou? Cadê o corpo? A notícia se espalhou e a cidade viveu dias de grande tensão. A revolta fora tão grande que a população quis saber de tudo. Os jornais começaram a noticiar e a única coisa que se ouvia nas rádios era sobre a injustiça cometida. A pressão da população era grande. Até o governador foi procurado para tomar posições sobre o fato. O corpo do menino foi levado para a capital para ser examinado, e as poucas fotos dele foram sem vida. Quando chegou na cidade, o cheiro da morte e o choro do povo eram as principais evidências que muita coisa errada havia acontecido. No velório estava quase toda a cidade. O caixão com o pobre corpo do menino foi sendo levado pelas ruas. O cortejo foi a pé. No caminho até sua última morada, foram várias paradas. Foram paradas obrigatórias. A primeira delas, em frente à delegacia, era possível ouvir ferozes gritos que acusavam os policiais. Assassinos! Queremos justiça! Vocês não ficarão impunes! Cuspes e mais cuspes eram lançados contra os oficiais armados, que buscavam respeito e proteção com suas armas apontadas ao chão. A segunda, em frente ao hotel, onde os gritos se seguiram nas mesmas palavras e intensidade, até chegar ao cemitério. Parece aqueles filmes que não tem fim, cara. É só sangue toda hora. Ainda teve mais coisa? Começaram a contar aqui a história do pai do menino. Diz aí. Então, ele veio pra cá se vingar. Veio com sangue nos olhos. Eita, pega. E conseguiu? 9ª estação. Mas essa ainda não foi o fim da história. Depois de tudo o que aconteceu, uma carta chegava ao Nordeste. O tio havia escrito de maneira sincera e triste ao pai do menino, contando tudo o que havia acontecido. A história então foi revivida e a mesma viagem do filho foi realizada pelo pai. Foram dias de angústia até chegar à cidade. Outra tragédia ainda estava para acontecer. Era questão de tempo. A revolta contra os envolvidos nessa tragédia era tamanha que quase todos trataram de fugir da cidade. Talvez o primeiro tenha sido o vendedor que acusara o menino. Seu paradeiro permaneceu desconhecido. Os policiais fugiram para outro estado, com medo de ser linchados pela população, e passaram a ser acusados pelo crime. O gerente do hotel fugiu para outro país, a Itália, seu país de origem. A cidade queria justiça e uma explicação, que por algum tempo ficou vazia. A mesma polícia que havia errado, agora tentava cooperar para que os verdadeiros criminosos fossem presos. Depois de muito tempo, os policiais foram presos no Maranhão e levados para a capital paranaense. Lá ficaram até receber uma ordem de soltura e nunca mais foram vistos. O gerente do hotel voltou 2 anos depois, mas mal sabia que a acusação custaria muito caro. Muito caro. O negócio foi doido demais. Foi quase um faroeste em Maringá. Quase? Foi. Muito tiro e morte. E os policiais? Nunca mais? O pai disse na época que se eles viessem aqui, ia atirar neles também. É, corajoso, hein? Pois é, mano. 10ª estação. O sofrido pai chegou um tempo depois do incidente na cidade que tanto ouvia falar.
O lugar que prometia um futuro para o seu filho que ele conhecia só por carta. Nada parecia ser amistoso no primeiro momento. Só o reencontro com a família que aqui vivia trouxe um certo alívio. Havia muita confusão em sua cabeça. Era um homem tranquilo, mas que viera decidido a descobrir o que havia acontecido de fato e, como era costume de alguns do Nordeste, se vingar e lavar a honra da família. A única solução era olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. O pai passou a viver com seu irmão, tio do menino. Logo deu um jeito de conseguir uma arma. Sem ela, qualquer tentativa não faria sentido. A história ainda repercutia na cidade. Muitos jornais noticiavam e o rádio por vezes voltava a tocar no assunto, questionando a justiça oficial. Por esses meios é que o pai soube do sumiço dos policiais, a quem ele também queria encontrar frente a frente. E esses mesmos meios geraram ainda mais pressão sobre esse pobre homem. Cada vez mais, ele sabia que deveria lavar a sua honra. O tempo passou. Foram quase 2 anos na cidade, longe da mulher e dos filhos que permaneceram no Nordeste. Soube por alguns conhecidos que os policiais foram presos e estavam na capital, o que o impedia de fazer algo. Foi então que soube do retorno do gerente do hotel, o acusador de seu filho, que fugira, buscando livrar-se da culpa. O pai, naquele momento, pensou muito no que deveria fazer. Agora ele tinha, além da arma, a certeza que alguém iria pagar pela injustiça cometida com seu menino. 11ª estação. Foi num dia normal, depois de 2 anos. O gerente parecia ter esquecido do que havia feito, mas o pai não. Ele saiu da casa do irmão decidido. Consigo levava a arma e, por garantia, uma faca bem amolada, no estilo do Nordeste, a famosa peixeira. O tempo fez saber o nome do homem que ele queria matar. Na principal avenida da cidade, ele ficou esperando pacientemente o gerente descer do ônibus rumo ao trabalho. O pai estava sentado tranquilo, não parecia nervoso. O ônibus chegou e logo um homem baixinho e robusto, vestido de terno, descia ao encontro de seu fim. O pai calmamente perguntou se ele era o homem que atendia pelo nome que ele tanto ouvira falar. Ele disse que sim, era ele. Foram 6 tiros, 1 pela frente e 4 pelas costas quando tentou fugir. E por garantia um último na direção do ouvido. A alma do pai estava a princípio em paz. Sabia o que havia feito e, sem qualquer tentativa de fugir, entregou-se para a polícia. Era homem ao ponto de reconhecer o que tinha feito e que, por acreditar na justiça, deveria responder por aquele ato. Na avenida, mais uma morte resultante dessa história. Cara, o negócio foi doido demais. Pode crer, é muito tenso. E acabou? O pior é que descobri agora. A foto que te mandei é do menino já morto. Caramba, cara, eu tô arrepiado. Imagina eu e a Rê, vendo a foto e ouvindo a minha avó contar as histórias. E quem que é o menino da foto? Clodimar Pedrosa Lô. 12ª estação. O pai do menino foi preso imediatamente e toda a história passou a ser revivida pela cidade. Os jornais e as rádios voltaram a falar de tudo o que havia acontecido. Sua foto saiu nos jornais e revelou um homem muito simples que fizera algo para liberar a sua dor. Naquele instante, pouco se falou sobre o gerente morto. O povo da cidade queria a liberdade daquele homem. Ele havia feito justiça e aquilo parecia ser o desejo de todos. O pai se entregou à polícia e mal sabia como a memória do seu filho morto, sem culpa, havia conquistado as pessoas. Depois de um tempo na prisão e depois de muitos julgamentos, ele foi liberto sob a defesa de que havia defendido a sua honra. Honra de um pai que cometeu algo tão errado por uma causa que lhe pareceu maior. E aparentemente, a injustiça foi vencida pela força da vida e da verdade.